Ele sempre chega antes, na frente. Ele é um muro, um outdoor, um letreiro piscante. Eu quero lhes apresentar a história do meu corpo. Não que o meu corpo precise de apresentações. Ele é bem conhecido, famoso. Está nos jornais, nas revistas e até na TV. Talvez pela minha voz vocês até já tenham me descoberto. Minha voz é reconhecível. Ela também me entrega. Essa voz, corpo, eu sou uma travesti. Dei essa pausa para alguns terem tempo de construírem a sua travesti. Essa travesti que permeia o nosso imaginário do senso comum. Sei que para alguns a palavra travesti pode soar um pouco pesada, causar um certo desconforto, ser algo sexualizado ou até perigoso. Mas peço que se acalmem, pois vou repeti-la algumas vezes. É preciso. Talvez pela minha insistência na repetição ela possa chegar mais confortável aos ouvidos. Mas quer um nome pro que eu sou? Chame de travesti. Travesti, isso mesmo. A palavra na qual se cuspiu. A palavra que não cabia no dicionário, nos livros de biologia ou na mesa da família. Cabe perfeitamente na marginalidade da minha vida. Todo corpo tem uma história e um histórico. Aqui, eu ofereço os meus. Estamos em isolamento, sem contato social ou familiar. E não estou falando de um vírus. Não foi o coronavírus que nos excluiu do convívio com as pessoas ou a família. Foi o meu corpo. O confinamento doméstico por ser travesti. Sabe aquela imagem que foi construída quando a palavra travesti foi pronunciada? Eu sou exatamente assim. Talvez não da mesma forma, menos curvas. Mas eu sou exatamente essa imagem que se construiu. E eu sei que junto dela vem um resumo, uma mini bio, um currículo de quem eu sou, o que eu sou e principalmente o que eu fui. Nós conhecemos as travestis recortadas, do carro, do alto do ônibus. Tais figuras são vistas quase sempre de passagem. A visão é sempre despedaçada, um ou outro signo convocado para a produção da imagem se destaca e fica na memória. Um ser visto à distância e à velocidade em áreas de tráfego intenso. E é a partir dessa fração de segundos que nossa imagem é construída. Eu sou Valéria, eu virei mulher. Ele vai te mostrar a pistola dele. Ela é um homem.
Acho que por muito tempo a forma como pessoas trans foram representadas na tela sugeriu que não somos reais. Sugeriu que somos doentes mentais, que não existimos, e ainda assim aqui estou eu. Ainda assim, aqui estamos. Meu corpo veio antes de mim, sem eu pedir. Ele é mais velho do que eu. Este corpo está aqui, lá e acolá, bem antes e bem depois da sua própria existência. Eu assumo este corpo em 8 de fevereiro de 1981. Azul ou rosa? É a partir desta resposta que nossas vidas são decididas. É a partir dela que o mundo dirá o que somos, quem somos e, principalmente, o que podemos ou não fazer. Fui batizada com um nome que não importa. Sei que deve ser quase automático você saber que terá uma criança e traçar todo o seu futuro, imaginar, criar planos. Nós talvez nascemos já com a função de suprir todas essas expectativas. Eu tinha culpa de tudo na minha vida e não sabia como não ter. Eu não me descobri travesti. Fui acusada de sê-la. Me gritaram: travesti. Quando o corpo foge dos padrões masculinos pré-estabelecidos a ele. Se o meu filho é homossexual, prefiro matar ele. E esse filho era eu. O desprezo e a rejeição do meu pai, a vergonha e a culpa da minha mãe. Lembro do meu pai xingando um apresentador loiro de um programa vespertino sobre os bastidores das novelas e dos famosos na TV. Todos os nomes que me foram gritados na rua, em casa ele repetia para a TV. Mesmo sem entender, eu já sabia que era algo ruim. Meu pai o fazia com raiva. Meus ouvidos expulsaram para fora a fala dele. Até que um dia ele parou de xingar a TV. Quem ama a criança travesti? O meu corpo foi se tornando uma vergonha, e o efeito dela é a dominação cis-sexista. Esse etno-ciscentrismo. Fui expulsa de casa e do convívio familiar. Eu morri. E
daquilo que não se fala passa a não existir. Põe debaixo do tapete na sala de jantar. Ninguém vai notar. Aqui, a gente desaparece. Quieta, quieta, em voz baixa, silenciosamente, sós e desesperadas. Somos retiradas dos retratos e veladas ainda vivas. Parece meio fúnebre falar que eu morri, mas de certa forma foi. É preciso para renascer. Meu nome é Renata. Sonhei com esse nome. Sonho ou uma premonição do encontro comigo mesma? Demorei para ter meu percebimento e meu pertencimento travesti. Ser travesti é tão mal visto e falado que nem eu queria ser. Este corpo revestido de muitos significados. Eu não entendia porque algumas pessoas passam a me excluir, a me querer longe. Eu não entendia porque as pessoas riem, debocham, xingam, agridem. Eu não entendia porque o meu corpo é hipersexualizado, criminoso, doentio, pecaminoso. Eu não entendia porque o meu corpo travesti já vinha com essas condições, independente de quem eu seja ou do que eu faça. Eu não entendia. Mas nós fomos ensinados a ter essas reações. Eu sou uma artista. E me dói ver como a arte está sendo utilizada para contar nossas histórias. De como a arte tem sido utilizada para nos alimentar. Assim, por mais proximidade que tenhamos de uma travesti e seus relacionamentos, não temos garantia de que o nosso olhar não esteja borrado pela construção social, cultural, moral e religiosa. O que a arte tem colocado na nossa mesa. Odeio sexo. Do que a arte vem nos alimentando. Eu precisava arrumar a minha casa. Me reencontrar no espelho. O hormônio é como alimento para o corpo travesti. Tupi ou não tupi? That's the question. Odeio como as pessoas encaram o meu corpo, tratam o meu corpo,
comentam sobre meu corpo. Meu corpo não é piada, nem objeto de diversão, mas eu suponho que seja para muita gente. Olha o meu corpo sempre numa vasculha alucinante, cada centímetro dele, cada ângulo. Vão no gogó, nas mãos, nos pés, pulso, nariz, aneca. Olham cuidadosamente o volume. Meu corpo não é uma piada, nem objeto de diversão, mas eu suponho que seja para muita gente. Plantas precisam de cuidados, assim como as narrativas. Precisamos ter responsabilidade quando contamos vidas. Estereótipos negativos nos acompanham em todos os âmbitos de nossas vidas e por toda a nossa vida. Podemos ver então que a questão da discriminação estética é um dos componentes centrais. Narrativas são como água nas plantas. A quantidade certa de água determina não só como outras pessoas pensam a nosso respeito, mas como nós pensamos a nosso respeito. O corpo das travestis é sobretudo uma linguagem. É no corpo que as travestis se produzem enquanto sujeitas. De certa forma, eu fiquei grávida de mim mesma. Eu me pari. Em 2005, aplico 3 litros de silicone industrial na bunda. O procedimento é feito em 2 dias com duração de 3 horas e meia cada sessão. O silicone industrial /1000 é um líquido transparente, mais gelatinoso, oleoso, grosso, incolor e inodoro. Coloco uma calcinha bem apertada. Deito numa tábua reta, fina, dura de madeira. Ao lado tem um banquinho onde estão a garrafa branca com o silicone, um copo americano, agulhas e seringas descartáveis, papel higiênico, álcool, papel toalha e cola instantânea. O processo é dolorido, arriscado e demorado. Em 2010, coloco 375 ml de próteses mamárias. Fui montando como um quebra-cabeça, parte a parte, juntando cada recorte. A travesti é uma mulher cubista com um Picasso. A travesti é uma mulher cubista com um Picasso. A travesti...
palco onde cada uma dá seu show. Os espetáculos de travestis nas décadas de 60, 70, 80 eram um sucesso de público. O carnaval trouxe a ascensão travesti. Capas de jornais, revistas, quadros em programas de TVs, algumas eram fixas como juradas. O fenômeno Roberta Close. Mas depois do carnaval... A gente ia em cana sem cometer delito. Só o fato de andar na rua já era um delito. Atentado violento ao pudor, libertinagem, vadiagem, ultraje ao poder público, ato obsceno em lugar público e violação à moral e aos bons costumes. Operações de caça a travestis aconteceram pelo Brasil. Vamos lá, até o passeio, vai. Operação Taranto. Muita coisa. Eu acho que mais é sensacional mesmo. Operação Já Arrastar. pagou que mais? Operação Eu acho que Vontade. mais é sensacional Operação mesmo. Lampejo. Não deveria existir. O encarceramento em massa das travestis. Na década de 80, com a chegada da AIDS, passamos a ser presas também por crime de contágio venéreo. E agora com a AIDS, podiam ser apontadas como culpadas por serem vetores de uma doença letal. Porque se a peste é gay, a travesti é a mãe. Muitas travestis fugiram para a Europa, porque lá a polícia não mata travesti na rua. A diáspora travesti. São tantas as tietas na Europa. Tolere e releve essas palavras de fúria, mas disto sei, era assim que eu sentia, sofria. Como se livrar, se limpar, se desconectar disso tudo? Não era apenas o meu corpo que estava em transição, mas a minha vida também. Pessoas que eu conhecia há anos, eu via todos os dias saindo do meu mundo. Vocês já notaram que quando tem um documentário ou um filme com uma pessoa trans, eles comumente fazem uma cena revelando o sexo? Penso com os meus silicones. Por que eles não mostram, revelam o sexo quando são atores cisgêneros?
Uma travesti não deve ser a imagem e semelhança de Jesus. O mais difícil não é ser atriz, mas é permanecer, atuando, criando, exercendo. Pela deusa travesti, a deusa dos corpos que querem resistir. Deus é travesti, a deusa dos corpos que querem existir. E no jejum nada acontecia, mas ela ia. Acabou o país das maravilhas e agora é vida. E no jejum nada acontecia, mas ela ia. Acabou o país das maravilhas e agora é vida. Apedrejada como Madalena foi, e na dor a guerra apareceu. Foi tanto que se perdeu que o sentido acabou e o breu apareceu. A arte cisgênera é transfóbica. A arte cisgênera é transfóbica. A arte cisgênera é transfóbica. Seja feita a vontade da vadia. E não porque não estamos nela. Como em qualquer outra esquina. Estamos lá com nossas histórias, mesmo as com narrativas viciadas, sexualizantes, criminais, estamos lá. Deus a travesti, me tire daqui. Deus a travesti, me tire daqui. Mas não nos é permitido estar de corpo presente, ficar, de praticar, de permanecer. Muitas vezes, quando digo que sou atriz, quase automaticamente vem a pergunta: pornô? Em 2001, fui à feira com uma prima. Na época estava passando na TV a novela As Filhas da Mãe, e existia uma personagem trans. Eu passava e os feirantes gritavam alto o nome da personagem: Ramona, além de outros nomes. Foi como uma espécie de ola, da primeira à última barraca. Só pararam de gritar quando fui embora. Nunca mais voltei a uma feira. Até o coronavírus aparecer. Meu amigo Betinho, com comorbidades, não podia mais ir. Então, desde o começo da pandemia, me vi obrigada a enfrentá-la novamente.
Nós escolhemos viver com a nossa própria pele. Isto é sobre eus. Tem um registro dessa feira que é de quando às vezes eu ia para algum lugar, para alguma balada, etc e tal. E aí eu pegava o nascimento da feira de madrugada, né? De manhã muito cedo, de madrugada. E aí eu vinha e passava por aqui, assim, eu era super ovacionada. Olha ela, que bonita, não sei o que. Eu vi outras travestis aqui. A comunidade LGBT é sempre muito frequente aqui, imigrantes, africanos. Eu não sou um ser estranho aqui, assim, é muito comum, então eles chamam, os feirantes, eles sabem muito bem que estão lidando com as travas e fazem questão de potencializar isso. E aí, menina, garota, não sei o que. Então, assim, que é uma das coisas básicas que a gente reivindica enquanto reconhecimento de gênero, é que nos trate pelo pronome correto. Com humanidade, né? Exatamente, que é a nossa humanidade. E aí você vê que os feirantes, eles agem assim. Então, eu acho muito curioso pensar como é que essa chave em alguns territórios é tão bem construída. E assim, é por isso que eu gosto daqui, entende? Por isso que eu gosto desse lugar, porque é isso, é isso, eu preciso comprar tomate, gente, eu preciso comprar laranja. É mais barato, né? Eu preciso comprar abacaxi, eu preciso comprar coentro. Travesti não vive só na noite, né? Mulheres trans não vivem à noite. A gente quer naturalizar isso no filme. A gente não come só comida industrializada, aliás, não deveríamos nem comer, então assim, a feira é o lugar ideal para pensar no próprio alimento, no próprio corpo. E como no autocuidado. No autocuidado. E é importante que a gente tenha, né, garantia de segurança, de respeito. Enfim. E esse lugar é ótimo. Ai, não pode amassar! Nós escolhemos viver com a nossa própria pele. Isto é sobre eus. Pra gente pegar no alface, porque o alface do menino é orgânico. Então eu pego dele a R$1, R$2, e aí eu só chego em casa e lavo. Eu morei aqui na Rua dos Palmeiras, e aí eu comecei a frequentar aqui. E aí eu mudei pro Brás, e aí eu voltei pra cá, porque eu fui pra lá, pra Zilá, e eu não vi o mesmo tratamento que era com as feiras daqui. E aí eu voltei pra feira daqui e já tô 10 anos na feira daqui. Nossa, igual a Érica, 10 anos. Pelo tratamento, pelo fervo. E a gente vê muita travesti. Muito LGBT. Todo aquele tratamento feminino. Então você se sente acolhida na feira, que é uma coisa de necessidade. Você precisa consumir uma alimentação saudável. E aí você está na feira e você se sentir acolhida. Opa! Tão diferente, né? É diferente, é bacana. Então vamos pras compras? Vamos pras compras. Vamos pegar o alface. Vamos pegar esse alface. Num papelote de açúcar, entre espelhos dos prédios, retratos. Tem São Paulo, Pequim e Chicago. Bebe um trago de café amargo pra sorrir mesmo desanimado. Senta que vou te dar um recado, tudo muda
Na metrópole o beijo no asfalto asfixia o peito assustado. A vermelho olho bombaseado pra sorrir mesmo desanimado. Senta que vou te dar um recado, tudo muda. Tem pipoco e pipoca, compadre. Para os reis tem pipoca à vontade. Tem pipoco e pipoca, compadre. Tem pipoco e pipoca. Tem pipoco e pipoca. Eu vim com um carrinho cheio. Tava tudo tomate por R$1. Eu adoro ir lá. Mas o Luca não quer deixar você ir? Ainda não. Não pode, tá muito cheio, ó. Muito cheio. Comprou abacaxi. Não, abacaxi não. Comprei mexerica que tava barata também, comprei mamão. Eu paguei 4 por 2. Mas que hora que você vai na feira? Ah, na xepa. Eu também vou na xepa. Mas ali não existe xepa, porque é chique. Só no Mas que eu vem. peguei o coronavírus. E resistimos a ele. Ele me deu de presente. Olha que filho, presente? Que filho bom que eu tenho. Quanto tempo a senhora tá no Brasil? 40 anos. 40 anos. A minha avó é italiana também. Por que não tirou Elas, porque eu tentei, mas eu não falo com os meus pais, aí tem que pegar com nome. Mas ela é Franzoni, e não tem no meu nome Franzoni. Minha avó que me ensinou a colocar açúcar no molho, no tomate. Nem do seu presidente pode falar mal, hein? Eu falo mal. Posso falar? Claro. Amanhã é meu aniversário. Ah, é leonina, parabéns. 2 leoninos, tá vendo? Ai, Leão também. E você de onde? Eu sou de aquário, eu sou de fevereiro. Sou do carnaval. Tem um ponto de marca que dele não se pode mais voltar para trás. Quando eu conheço alguém, ou passo a conviver com alguém, sempre faço de tudo para levar esse alguém ao teatro para me assistir. Hoje posso levar até ao cinema. Faço isso desde que comecei em 1996. E sempre. Ao final dos espetáculos, esses alguéns vêm ao meu encontro com outro olhar. A arte transforma, muda esses olhares. Me olhem agora por inteira nos olhos. No cheiro das flores. E que curativo também, curar sem dores. Vestiam ela de menino o tempo inteiro. Ela queria ser a donzela e não guerreiro. Vixe, que criança estranha. O que tem entre as pernas é minhoca ou aranha? Mas ninguém ouvia o tanto que essa mina sofria. Ela crescia, mas não entendia. Porque fizeram dela uma fera, um preto favelando, traveco lá na gazela. Mas não tá tudo acabado, havia esperança. Ela sabia de um lugar que vendia mudança. Mas com muita prece, joelhos ao chão, passou noites acordada só na oração. Pela deusa travesti, a deusa dos corpos que querem resistir. Deus é travesti, a deusa dos corpos que querem existir. E no jejum nada acontecia, mas ela ia. Acabou o país das maravilhas. E agora é vida. E no jejum nada acontecia, mas ela ia.
Acabou o país das